Então, pessoal, a Rússia invadiu a Ucrânia, chegou à capital Kiev, e agora? O que isso significa para o mundo? O que acontece na sequência? Como que isso nos impacta? Vamos discutir tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Esse é o maior evento militar desde a Segunda Guerra Mundial, maior do que as guerras no Iraque, maior do que a guerra no Afeganistão, na Síria, maior até do que o 11 de setembro, que foi um evento super inesperado e super trágico, mas que não se compara à escala do que está acontecendo neste momento. O que estamos vendo agora é a maior potência nuclear do mundo, invadindo o segundo maior país da Europa, um país grande com 40 milhões de pessoas. Isso é uma completa quebra das regras de convivência que existiam desde a Segunda Guerra Mundial e da criação da ONU. Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não via um país invadir o outro e tomar o seu território, anexar o seu território. E aqui no canal eu já vinha falando sobre isso há mais de 2 meses, alertando que isso estava para acontecer. Muita gente não acreditou, muita gente até veio aqui nos comentários falar que isso era sensacionalismo, mas para quem acompanha a geopolítica um pouco mais de perto, isso não foi nenhuma surpresa, pessoal. O Putin já vinha dando sinais de que isso ia acontecer. Demora um pouco para se desencadear esse tipo de processo, porque um país não pode do nada ir lá e invadir o outro sem nenhuma justificativa, porque se isso acontecer, o mundo inteiro imediatamente se volta contra você. Então tem que ser construída uma certa narrativa, e a Rússia fez isso, né? A Rússia explicou os motivos dela, fez uma reivindicação formal para a OTAN, explicou que era um motivo de segurança nacional, que a OTAN já se comprometido a não ocupar os territórios vizinhos à Rússia, e a Rússia exigiu que isso fosse cumprido, fosse assinado, que a OTAN se comprometesse a nunca aceitar a Ucrânia, e que também retirasse as armas mais pesadas que já instalou nos países da fronteira da Rússia. Eu diria que essas reivindicações, essas preocupações do ponto de vista geopolítico, elas fazem sim muito sentido, tá, pessoal? Mas o Putin sabia que a OTAN ia recusar isso, porque veja pelo lado dos Estados Unidos e da OTAN, eles não têm como aceitar que a Rússia imponha quem que pode e quem que não pode entrar numa aliança militar com eles. Se a OTAN e os Estados Unidos aceitam isso, é como se eles estivessem dizendo que agora quem manda no mundo é a Rússia. Então o Putin fez essas exigências formalmente, mas ele sabia que ia ser rejeitado pela OTAN e pelos Estados Unidos. Mas ele tem que fazer do mesmo jeito a oferta, para que essa oferta seja recusada formalmente, e depois ele possa dizer que não, que ele ofereceu uma saída diplomática que não foi aceita, então só sobrou para ele a alternativa militar. Então ele já tinha esse plano, o plano B, o plano da invasão, na manga há muito tempo. Porque a geopolítica é um pouco como o xadrez. Antes de fazer uma jogada, você tem que se planejar para os eventos que vêm depois da sua primeira tomada de decisão. Então, mais ou menos como no xadrez, é assim que na geopolítica funciona também. E o Putin sabia muito bem que essas exigências seriam negadas e o que ele faria na sequência. Então, todo esse processo leva um pouco de tempo e é por isso que ficou parecendo um pouco enrolado ali num certo momento. Mas isso é normal e para quem acompanha a geopolítica já estava bem claro que isso ia terminar em guerra. Agora, o que não é claro, pessoal, o que ninguém sabe com certeza é qual o tamanho da ambição da Rússia nesse movimento militar. Ninguém sabe exatamente quais as intenções do Vladimir Putin, só ele sabe. Isso sim, a gente pode só especular e imaginar. A gente não sabe também como que a China vai reagir. A China já é a maior economia do mundo em poder de compra desde 2014, tem um peso gigante aí no tabuleiro geopolítico mundial e a gente não sabe o que eles estão planejando fazer. Antes do conflito, o Putin apareceu com o Xi Jinping, fizeram questão de tornar pública a sua parceria, a sua amizade, mas não declararam uma aliança formal. A China está quietinha desde que começou esse conflito, está tentando não se pronunciar muito, e o que a China vai realmente fazer na sequência pode mudar todo o rumo da história. Porque a gente não pode esquecer, pessoal, que a China tem um problema mal resolvido com Taiwan. A China ainda tenta recuperar a ilha de Taiwan, que era originalmente parte da China, assim como a Ucrânia também era originalmente parte da Rússia, e a China também tem um claro interesse em recuperar Taiwan como parte do seu território, assim como a Rússia está provavelmente fazendo com a Ucrânia agora. Se você tem interesse em entender esse conflito da China com Taiwan, clica aqui nesse link que eu expliquei nesse vídeo com detalhes.
Esse é um temor que existe aí na comunidade internacional. A China pode estar só observando que tipo de reação que o Ocidente tem para decidir se invade Taiwan ou não. Taiwan é uma ilha que pode ser invadida só em 2 períodos durante o ano por causa de questões climáticas, e um desses períodos é abril. Então muita gente acha que a China pode estar observando esse conflito aí da Rússia com a Ucrânia para decidir se vale a pena, se esse é o momento certo para eles ou não. E se for, pessoal, se a China invadir Taiwan, e aí a gente está falando de um problema muito maior para o mundo, porque aí os Estados Unidos vão ser obrigados a intervir, porque os Estados Unidos têm acordos de defesa com Taiwan, desde que Taiwan se separou da China lá durante a Guerra Civil Chinesa. Então, quando e se a China resolver mesmo recuperar Taiwan, a gente pode mesmo esperar uma guerra envolvendo Estados Unidos e Japão. E aí a gente está falando em Terceira Guerra Mundial, confronto com armas atômicas e toda essa desgraça que vocês podem imaginar. Já no caso da Rússia com a Ucrânia, o Ocidente vai fazer muito barulho, vai impor sanções duras à Rússia, mas não vai se envolver diretamente. Muito provavelmente os Estados Unidos e a OTAN não vão lá lutar com o seu exército próprio, confrontando o exército russo. Eles vão aplicar sanções e tentar enfraquecer a Rússia do ponto de vista econômico. E as consequências imediatas, Alex? Isso aí eu já tinha falado há 2 semanas para vocês, pessoal, que quando começasse essa guerra, a primeira coisa que a gente ia ver era um pânico no sistema financeiro, bolsa caindo, dólar subindo, gasolina subindo, petróleo subindo, e não é porque eu tenho uma bola de cristal, isso daí é uma consequência muito comum em cenários de guerra. O próximo desdobramento dessa guerra é uma provável crise de refugiados, né? Pessoas fugindo da Ucrânia em direção à Europa, porque afinal de contas ninguém quer morar num país em guerra. Principalmente se o confronto começar a se estender muito, se começar a faltar suplementos, começar a faltar comida, começar a faltar combustível, as pessoas fogem. Quando teve a guerra da Síria, a Síria é um país que fica muito mais longe da Europa do que a Ucrânia, é um país também muito menor, e a gente tinha milhares de pessoas chegando na Europa todos os dias, gerando aí uma super crise dos refugiados, que acabou favorecendo o ressurgimento de movimentos nacionalistas que a gente não via há muito tempo na Europa, e depois até o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então uma nova crise de refugiados numa escala muito maior pode gerar problemas que a gente nem está conseguindo ver nesse momento. E a Europa com certeza vai ter que ponderar isso nos próximos meses na hora de decidir se vai continuar apoiando uma resistência na Ucrânia ou não. Porque se por um lado a Europa é contra essa invasão da Rússia à Ucrânia, por outro lado, quanto mais tempo demorar esse conflito, mais consequências negativas ele terá para a própria Europa. Então, como eu falei, os sinais de que essa guerra estava para acontecer já eram bem claros, mas os detalhes do qual o plano que está na cabeça do Putin a gente ainda não sabe. A maioria dos analistas, antes de começar o conflito, acreditava que o Putin invadiria só a região de Donbás, ali, né, na região leste da Ucrânia, ali na fronteira com a Rússia. Porém, o que se está vendo aqui é uma invasão total. O Putin foi pro abafa, tomou o país inteiro, chegou em 2 dias na capital Kiev, tomou portos, aeroportos, a saída para o mar da Ucrânia, e tá indo aí para uma ocupação total. Se eu tivesse que apostar no que ele vai fazer, eu diria que ele vai mesmo tomar todo o país, vai derrubar o governo da Ucrânia que tá lá, colocar um presidente que seja pró-Rússia, em favor da Rússia, deixar que esse governo apazigue o país e depois tentar uma reunificação com a Rússia, porque como ele mesmo já falou em diversas ocasiões, ele acha que a Ucrânia foi injustamente retirada do domínio russo e que não deveria nem existir como país para começo de história. Mas ele tem diversas outras opções e essa daí é só a minha opinião, tá, pessoal? O problema é o seguinte, dominar o país é uma tarefa difícil, mas não se compara com a dificuldade que é você manter o controle num país que não quer estar sob o seu comando. Porque aí o que acontece é o seguinte, guerra de guerrilha. Pessoas individuais ou pequenos grupos começam a explodir as coisas, atacar instalações do governo, instalações militares. Esse tipo de guerra é muito difícil de ser vencida e o próprio governo da Ucrânia já está incentivando que isso aconteça. Já pediu para que a população pegue em armas para ajudar a defender o país. O que, na minha opinião, é uma atrocidade. Você pedir para o seu povo, para a sua população civil, pegar em armas e ir lá lutar contra um exército profissional, o segundo maior do mundo, é uma atrocidade, é você massacrar a sua própria população. Eu não consigo entender como que um presidente pode sugerir isso para o seu próprio povo. Imagina que os Estados Unidos decidem invadir o Brasil. Aí tá vindo lá o exército dos Estados Unidos e o nosso presidente pede pra gente aí, ó, pra você que tá aí na sua casa, cuidando da sua família, pra você que é professor, encanador, eletricista, padeiro, pede pra você pegar uma arma e ir lá lutar contra o exército dos Estados Unidos.
Isso aí é a mesma coisa que pedir para você ir lá se suicidar, né? Não tem chance nenhuma de você fazer nada contra o exército dos Estados Unidos. Então não entra na minha cabeça essa parte aí. O governo da Ucrânia está pedindo para o povo ir lá resistir ao exército da Rússia com as próprias mãos. O governo não só pediu, como proibiu que homens entre 18 e 60 anos deixem o país. E ontem mesmo um canal de televisão estava ensinando as pessoas a como fazer um coquetel Molotov para você explodir lá na frente de um russo se um russo aparecer batendo na porta da sua casa. Faça a ideia, né? Porque uma coisa, pessoal, é você ter escolhido a carreira militar. Você, de livre e espontânea vontade, se alistou ao exército e decidiu que você queria trabalhar com isso. Então você já sabe de antemão que numa situação de guerra você vai ter que ir lá botar sua própria vida em jogo. Agora, se você é um cidadão comum que vai trabalhar, depois volta para casa, cuidar da sua família, você não tem que ser chamado na hora de uma guerra para pegar uma arma e ir lá enfrentar um dos maiores exércitos do mundo com as suas próprias mãos. Isso é uma loucura, na minha opinião. Mas, ô Alex, e a ONU? A ONU não vai fazer nada, não? Bom, a ONU não tem muito o que fazer, pessoal. Porque o órgão da ONU encarregado de manter a paz do mundo é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é formado por 5 membros permanentes e 10 membros rotativos. Só que esses 5 membros permanentes, eles têm poder de veto. O que isso significa? Que quando a ONU decide fazer alguma coisa, o Conselho de Segurança da ONU decide fazer alguma coisa, se qualquer um desses 5 membros vetar, falar eu não concordo, essa ação da ONU não vai para frente. E esses 5 membros permanentes são os 5 vencedores da Segunda Guerra Mundial, que são Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Então, como a Rússia está lá, ela obviamente vai vetar qualquer medida da ONU que seja contra ela. Então, a ONU está aí completamente fora do baralho nessa discussão. Essa é a situação, pessoal. Estamos vivendo aí um momento gravíssimo. Estamos vivendo um momento realmente histórico. Um momento de ruptura institucional, inclusive. Porque desde a Segunda Guerra Mundial e da criação da ONU, a gente não vê um país indo lá e tomando o território de outro país. Isso daí é uma coisa que estava descartada desde a Segunda Guerra Mundial. Não se admite mais que isso aconteça e a Rússia foi lá e desafiou isso daí. Então o que vai acontecer na sequência aí? O que o Ocidente vai fazer? O que a China vai fazer? E o que a própria Rússia vai fazer? Vai determinar o futuro do planeta. A própria Rússia tem várias opções. A gente não sabe exatamente o que o Putin vai fazer. Vai substituir o governo da Ucrânia e vai parar por aí? Vai anexar a região de Donbass e voltar lá para a Rússia com esse pequeno território, ou vai querer englobar toda a Ucrânia? Vai parar na Ucrânia? Está pensando também em resolver o problema com os outros vizinhos ali, Estônia, Letônia, Lituânia. Isso daí também eram países que faziam parte do Império Russo, faziam parte da União Soviética e agora são parte da OTAN e têm instalações militares da OTAN. Então, se a preocupação do Putin é as bases militares da OTAN, será que ele vai se atrever a atacar esses países? Porque aí sim, Estados Unidos e Europa é obrigado a revidar com o seu próprio exército, que é isso que é a OTAN. Se a Rússia ataca um membro da OTAN, a OTAN, né, os outros países são obrigados a defender. Se eles não defender, acabou a OTAN, porque a OTAN foi feita para isso. Então o que você acha? Será que o Putin vai se atrever aí tão longe assim? Ou você acha que ele vai respeitar a fronteira dele ali com a OTAN e se contentar com a Ucrânia e talvez uma aliança também com a Bielorrússia, que já está do lado russo? Deixa aqui nos comentários o que você acha, para você se manter atualizado sobre este evento e outros eventos importantes da atualidade. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!